Presidente em exercício desta sessão, senador Eduardo Suplicy, representante do Estado de São Paulo, mas um senador que traz no foco das suas preocupações o ambiente nacional, o ambiente internacional, a necessidade de nós mantermos a permanente solidariedade entre as pessoas. Hoje, senhor presidente, realizamos a primeira reunião da comissão especial encarregada de efetivamente, no prazo regimental, estabelecer a nova estrutura do novo Código Penal, que em bom tempo o presidente Sarney constituiu uma comissão de juristas, uma comissão de especialistas, uma comissão de operadores, de profissionais, com notório saber, que durante 7 meses, de forma voluntária, fizeram um trabalho extraordinário. Quando eu dou esse valor e essa dimensão a esse esforço feito por essa comissão de notáveis, eu não estou aqui emitindo valor de juízo se concordo ou discordo de muita coisa que foi transformado num anteprojeto que a comissão especial passa a trabalhar, passa a apreciar. Mas eu me refiro à qualidade do trabalho, o debate que foi desenvolvido ao longo desses 7 meses, para que, de fato, nós pudéssemos, agora enquanto senador, agora enquanto comissão especial, não partirmos do zero. Nós partimos de uma massa de estudos que foi desenvolvido, que foi elaborado por essa comissão de notáveis. Portanto, o esforço desta comissão instituída em bom tempo pelo presidente Sarney é absolutamente louvável, meritório e seguramente está e vai nos ajudar muito, a partir inclusive do requerimento que foi feito pelo senador Pedro Taques, para que o Senado pudesse depositar suas energias em torno de estarmos aqui trabalhando um novo Código Penal para a sociedade brasileira. O Código em vigor é de 1940, portanto, edificado numa outra realidade, numa outra conjuntura social. Portanto, a necessidade de nós evoluirmos, ajustarmos, atualizarmos a relação do Estado com o cidadão, com as pessoas, naquilo que há de mais importante, que é a sua liberdade, que é a preservação da vida, porque o Código Penal ele trata exatamente da tipificação, de você estabelecer a pena. Portanto, você está tratando você está privando a liberdade do seu semelhante em razão dos atos que se comete. E nós vamos ter que dar muito duro, vamos ter que concentrar muito a nossa energia, mas eu sou um daqueles senadores que acho que o tempo é adequado para que nós possamos focar o nosso trabalho e o nosso estudo. Acho, inclusive, que o Senado da República pode inclusive, inovar, porque nos últimos anos, não apenas o Senado, mas o Congresso, tem se omitido em relação a um posicionamento firme e ativo em relação a muitos temas, que são temas polêmicos, mas que nós precisamos ter posição diante daquilo que acreditamos, posição daquilo que temos como convicção. Não importa a complexidade do tema, nós precisamos fazer o enfrentamento desse tema para que, de novo, a gente não assista à judicialização de tantos temas relevantes e importantes que, ao longo do processo, seguramente nós estaremos expressando todo o nosso valor de juízo em relação a um conjunto de temas que nós estaremos tratando no Código Penal. Tema como a maioridade penal, tema como aborto, tema como a descriminalização
das drogas, temas como eutanásia, enfim. Qualquer desses temas tem que merecer da gente um posicionamento e eu, na condição de representante do meu partido, estarei nesta comissão atuando, porque cheguei ao Senado tendo um juízo de valor em relação a cada um desses temas. Portanto, ao longo dos próximos 90, 120 dias, a minha expectativa é que nós possamos, sob a liderança do senador Eunício, que é o presidente da comissão especial, e do senador Pedro Taques, que é o nosso relator, trabalhar muito para que até o final do ano, quem sabe, nós possamos trazer ao plenário do Senado, quem sabe a Comissão de Constituição e Justiça, para que o Senado não se omita em relação à edificação deste novo código que vai trazer contribuições muito importantes à sociedade brasileira, sobretudo com relação aos temas que fazem parte da nossa conjuntura. Mas ao lado, senhor presidente, do novo Código Penal também tramita no Senado o Código Florestal, não é? E preocupações muito relevantes são manifestadas em relação a esse tema, mas existem outros temas que eu quero crer que deva merecer a atenção do Senado. Nós estamos em meio às eleições municipais. A meu juízo, talvez, as eleições mais importantes de um país, porque é nesse momento que nós definimos, é nesse momento que nós escolhemos a opção que faremos em relação às nossas cidades. É nesse momento que nós elegemos aquele que vai determinar aquilo que o poder local estará fazendo em razão dos seus contribuintes. Sempre lembrando que dos elos que compõem a federação, dos entes federados, eu pessoalmente considero o elo municipal o elo mais importante, por ser o elo mais próximo da sociedade, por ser o elo mais próximo ao controle social dos movimentos populares. Portanto, a eleição municipal, ela tem um valor muito importante na democracia brasileira e, por isso mesmo, deve ter a nossa atenção e a nossa participação. Assim como estão fazendo o conjunto dos senadores, nós estamos aproveitando o fim de semana para frequentarmos os municípios do meu estado. Quero crer que o senador Suplicy também fazendo o mesmo no estado de São Paulo, mas nós não podemos nos descuidar da agenda federativa, da agenda do Senado da República. Por isso, pela manhã, fizemos aqui um debate sobre o Código Penal, estamos aqui à tarde, discussando e manifestando as nossas opiniões e as nossas convicções. E dentre, senhor presidente, esses temas, eu reputo da maior importância a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação dos Estados é um dos mais importantes fundos que trabalha como preceito constitucional a promoção e o equilíbrio socioeconômico. Trata-se de recursos que alcançam aproximadamente a cifra de 50 bilhões de reais, quase o dobro daquilo que o Brasil todo arrecada com royalties e que é distribuído e que foi alvo de grande conflito aqui no Senado entre estados produtores e estados não produtores. Pois bem, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, decidiu que as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, ela é inconstitucional. A chamada Lei Complementar 62, que foi editada em 1989. E decidiu também o Supremo Tribunal Federal que o Congresso Nacional deve deliberar sobre este tema até o final de 2012. Não é o caso do meu estado, o estado do Espírito Santo, mas um conjunto muito relevante de estados brasileiros tem, no Fundo de Participação dos Estados, a maior fonte de financiamento de suas políticas públicas. Alguns estados brasileiros, alguns estados federados têm no FPE percentual superior a 50%, a 60% como fonte de financiamento e custeio das suas máquinas públicas. Portanto, se faz necessário que o Senado da República, que nós, senadores, possamos instituir um roteiro muito organizado de como debater esse tema,
porque ele vai passar, já está distribuído a algumas comissões. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o trabalhador e competente senador Walter Pinheiro é o relator. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, o senador Benedito de Lira é o relator, mas esse é um processo que, a meu juízo, precisa de um ordenamento, de uma organização, ele precisa de um rito para que nós possamos, no prazo definido e determinado pelo Supremo, de encontrarmos um novo formato pela distribuição desse CMS. Definiu o Supremo Tribunal Federal, em razão de ter ficado no tempo deteriorado os critérios de distribuição. Lá em 89 foi definido que 85% dos recursos do FPE iriam para os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões mais carentes, que são as regiões de maior necessidade de investimentos, para que possamos construir em nosso país uma igualdade de oportunidade entre os estados federados. E 15% desses recursos ficou à distribuição dos estados do Sul e dos estados do Sudeste. Ocorre que esses coeficientes foram coeficientes fixos, que não consideraram, de lá para cá, todo o movimento que aconteceu em diversos estados brasileiros que conseguiram melhorar muito a situação dos seus contribuintes. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que melhorou muito o seu PIB per capita, enfim. Então, tudo isso foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, e nós precisamos ter a consciência que não apenas o Senado terá que se manifestar até o final do ano, mas também a Câmara, portanto, o Congresso Nacional. E esta lei complementar, ela deve tramitar até o final do ano, sob pena de nós vermos de novo ou o Supremo legislando em torno ou em cima da omissão ou da ausência de ativismo político do Congresso Nacional, ou, ao final do ano, para o exercício de 2013, nós estaremos vendo os recursos que têm como origem o Fundo de Participação dos Estados não chegarem aos Estados para que possam dar sequência a um conjunto de investimentos. Então, nós estamos aqui, presidente, chamando a atenção, fazendo uma reflexão para a necessidade de nós nos dedicarmos a esse tema. Na prática, o que estamos propondo é que esta matéria possa ter uma organização na sua tramitação, assim como aconteceu com o Código Florestal, porque dessa forma, com racionalidade, tá certo? Nós temos a possibilidade ainda de cumprirmos com nossa obrigação e de até o final do ano estabelecermos novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, que é fonte fundamental para financiamento de um conjunto muito relevante de estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.